Olá, minha gente, tudo bom? Estamos aqui num novo encontro com o tema Barra de Axis. Prazer imenso estar aqui com vocês, trazendo algumas dicas de autoconhecimento, algumas conexões importantes de ficarmos atentos para manter o equilíbrio, o foco e para a gente seguir a vida da melhor maneira. Então, que você possa, se esse material for um material importante para você, que você possa se inscrever no canal, que você possa dar o like, você possa repassar para outras pessoas. Enfim, que você possa contribuir, colaborar como uma pessoa ativa nesse processo que temos aqui em busca da ampliação de consciência. Então, puxando energia na barra de Axis. O que é isso, né? Esse puxar energia, esse canalizar, essa introdução ao trabalho, a uma sessão de barra de Axis, porque esse movimento de puxar energia se dá nesse período inicial, introdutório na sessão de barras. E como é que ele acontece e o que isso tem a ver com o nosso equilíbrio de uma maneira geral, no meu ponto de vista. Então, é isso que a gente vai tratar aqui. Quando nós iniciamos uma sessão de barras, ela começa pelo toque em 3 pontos introdutórios, né? Que é na região da cabeça, testa e nuca, na sola dos pés e na região central da palma das mãos. Então, esses 3 locais, esses 3 pontos, eles dão início ao trabalho que se dará posteriormente com os 32 pontos de barra de Axis. E nesse vídeo eu não quero repetir o que já falei anteriormente sobre barras, né? Se você não viu, fique à vontade para poder fazer isso, mas eu quero seguir com vocês uma ideia, uma compreensão do que acontece, né? Quando nós vislumbramos e trabalhamos, né, nos aproximamos de um campo magnético. O puxar energia na região da cabeça, se a gente for pensar em chakras, por exemplo, que são portais de energia, né? Nós temos os 7 chakras, que são portais conhecidos de energia no corpo físico, né? Amplamente divulgados, estudados, aplicados também terapêuticas de cura tão importantes através desses pontos, né? Imagino que você já deva conhecer ou ter ouvido falar algo sobre isso. Então, as barras de Axis, naquilo que eu observo, quando a gente começa a tocar, por exemplo, na região da cabeça, nós estamos nos aproximando dos pontos mais elevados, dos chakras mais elevados, que é o frontal, terceiro olho, não é? E o coronário, no topo da cabeça. Então, nós estamos falando dessa região onde já existem estudos, né? A gente já sabe de uma relação que fazemos do nosso corpo físico
com outros espaços e outros campos magnéticos além do corpo humano, em outras dimensões, não é? Então, quando nós começamos o processo de barras, nesse puxar energia, nós estamos calibrando o nosso corpo, fortalecendo conexões com esses outros campos, desses outros corpos, além do corpo físico. Então, se nós pensarmos em energias que circulam o tempo inteiro nos mais variados ritmos e nos mais variados lugares, né? Nós temos energias que movem as águas, que movem o ar, a atmosfera. Nós temos uma energia que faz bater o nosso coração, circular o nosso sangue, né? Termos um fluxo sanguíneo, movimentar as células e todos os órgãos, a interação sistêmica entre os órgãos do nosso corpo, o movimento respiratório. Então, esses são pequenos exemplos daquilo que as ciências específicas estudam, né? No caso, a ciência biológica ou a ciência psicológica, os movimentos cerebrais, né? A mecânica quântica, os movimentos do universo, a própria astronomia. E independente do que as ciências estudam e trazem para nós como resposta, a gente tem, muito antes dessas ciências existirem, nós já tínhamos e temos uma forma de nos vermos em movimento, em interação com esse tipo de dinâmica que existe em nós e no nosso entorno. Então, supondo que nós ainda não tivéssemos ciências presentes, o movimento dessas forças se daria de qualquer forma, não é assim? Então, perceber a energia é não nos deixarmos levar por nomes científicos, que são importantes, esses estudos que existem aí para colaborar com o avanço da humanidade, eu espero, não é? Entendemos isso, e com a evolução dos processos de transformação e cura, né, dos processos de transformação de questões prejudiciais para a cura, não é? Mas independente desses retornos, desses feedbacks, dessas descobertas científicas, que nós possamos perceber a força de todas essas coisas por nós mesmos, supondo que nós não conhecêssemos nada sobre as ciências, sobre pesquisas, né? A ideia aqui é que a gente consiga perceber forças naturais que existem por nós mesmos, que a gente consiga fazer aproximação com as nossas forças, com os nossos feedbacks naturais. E a barra de Axis, descoberta, né, por Gary Douglas, por um americano, né, ainda que muito recentemente, e mesmo ainda não estando incluída como terapêutica
referendada pelo Sistema Único de Saúde, então aplicada no Sistema Único de Saúde como práticas integrativas complementares, ainda que ela não esteja nesse rol, como tantas outras práticas, né, terapêuticas ainda não estão reconhecidas pelo SUS, mas já estão de uma maneira muito vastamente aplicadas no território nacional e no continente mundial, né, em muitas diferentes nações. Então a ideia é que a gente possa compreender, perceber, né, sentir que há uma energia presente, independente dos nomes que damos e da referência científica que temos ou não, né? Então, tantas coisas antes de serem descobertas, né? Ou melhor, tudo aquilo que é descoberto é porque ele foi olhado naquele momento, mas ele já existia antes, desde muito antes. Então, as barras de Axis, elas estão nesse processo e quando nós temos esse movimento introdutório do puxar energia, nós estamos iniciando um movimento de calibrar, de ampliar a relação do nosso corpo físico com esses outros campos de origem energética. Então, a palma da mão, ela, em muitas práticas terapêuticas, né, como no Reiki, né, a gente tem, através das palmas das mãos, nós passamos uma energia de cura, né? Então a imposição das mãos, elas já revelam uma atenção, um cuidado e a existência de um mini chakra. Não mini no sentido de desvalorização, né? No sentido de comparação quanto à eficiência com os demais chakras, não isso. Mas quando eu digo mini, é no sentido de percebermos que ele não está na relação dos 7, mas quantos pontos de energia nós temos além dos 7 tradicionalmente reconhecidos e tanto nas ações que nós temos aqui no Ocidente, mas fundamentalmente pelas práticas orientais. Então, nós temos no nosso corpo físico todo, além dos 7 chakras convencionais, tantos outros portais de chakras, mini portais. Então, na palma da mão, na sola dos pés, nos órgãos do sentido humano, né? Na mente, né? Um polo de atração, o polo de atração mental que nós constituímos é alguma coisa de uma força tão grandiosa, não é? Eu sou aquilo que eu penso, né? Eu atraio para a minha vida aquilo que eu penso. Então, esse momento inicial da aplicação do trabalho com as barras de Axis da sessão é justamente para se buscar essa harmonização, essa integração e essa harmonização dos mais diferentes campos. Então, é um momento importante onde a gente pede para a pessoa que está na sessão de aplicação que ela possa deixar o que é de fora da rotina do cotidiano, deixar o que é de fora fora
e que ela possa nesse momento apenas estar presente com ela mesma, né? Ali, no silêncio da sua mente, no silêncio dos seus pensamentos, na entrega total por aquele movimento de cuidado, aquela oportunidade de cuidado dela com ela mesma, né? Então é um momento, os momentos de introdução às coisas, né, que fazemos nessa vida, né? Os momentos de introdução, que é quando eu tomo a decisão, né, quando eu penso em dar um passo seguinte, eles são fundamentais, né, porque eles fazem o elo, né, entre o que tínhamos antes, o que temos agora, e fazem essa transformação, eles dão essa oportunidade de virada, né? Então, esse puxar energia faz uma menção a essa virada, né? A essa coisa que vai começar a acontecer de contato com os mais diferentes campos de energia, né? E os 32 pontos que serão tocados posteriormente, que tem a ver com dinheiro, com paz, com calma, com tristeza, com alegria, tem a ver com as polaridades dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e tem a ver também com a paz, com a serenidade, com a harmoniosidade, né, com a harmonização de nós mesmos e da nossa relação com o mundo. Então, esse momento inicial é um momento de preparação para entrarmos no toque desses demais pontos, desses demais 32 pontos, né, no total. Então, ele é sempre um momento de especial reconhecimento, de especial atenção, porque a nossa tendência é estar sempre com a cabeça em movimento, né? Com a mente pensando em alguma coisa que já foi ou que vai acontecer. E esse momento de introdução da sessão de barras, ele pede, né? Ele não impõe nada, mas ele pede que você faça contato com o momento do agora, né? Com o momento presente. E isso é um exercício, né? Para nós todos, esse é um exercício. Nós nos percebermos em serenamento, em confiança e entrega com o momento presente, né? Porque senão a nossa tendência e o que é valorizado no nosso mundo sempre é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então você almoça olhando alguma coisa, né? Ou atendendo o celular, ou escrevendo algo, sem prestar atenção na tua mastigação, né? No sabor que você está tendo naquele momento, na textura do alimento. Mindfulness fala muito sobre isso, né? A meditação, e a gente tem trabalhos assim orientais que nos ensinam muito sobre isso, né? Sobre o viver, o aqui e o agora. E por incrível que pareça, é alguma coisa que precisa de treino, porque senão nós entramos num condicionamento de fazermos muitas coisas ao mesmo tempo e achar que isso é que é o bacana, isso é que é o destaque, né? E depois a gente não entende o porquê de tanto adoecimento, de tanta frustração, né? Tanto entristecimento e tanta incompreensão sobre o que acontece com nós mesmos, sobre os nossos movimentos naturais. A gente tende a entrar num movimento
de automatismo e superficialidade, e depois é como se a gente perdesse o jeito, a liga, para entrar no movimento de conexão natural. Olha que coisa maluca isso, né? A gente, se nós não cuidarmos, a gente deixa de ser natural, essencial, esquece o que é isso e entramos na coisa do coletivo, da reprodução por ela mesma, né? De um movimento de massificação e não de interiorização. Então as barras de Axis, elas oportunizam nesse momento inicial do puxando energia, vivenciar um pouco ou um tanto dessa grandiosidade, né? Então ela oferece para nós, para cada um de nós, essa oportunidade. Então a gente tem essa coisa, né, do puxar a energia, sobre esses 3 pontos que eu destaquei aqui para vocês, né? Essa ideia do desobstruir, né? De um refluir, não é? Porque a gente se contamina por as coisas que escutamos, que pensamos, que vivenciamos, que participamos, não é? Então as barras, elas existem para poder limpar essa tumultuação, né? Para poder ordenar esses influxos, né? Para poder pacificar, né? E calibrar nesse sentido, não é? Do harmonizar. Então a gente tem esses pontos que vão do lado direito para o lado esquerdo, vão de cima para baixo, vão e vêm, e fazem esse trânsito, né? Essa transitação de preparo para um refluir entre todos os corpos ali presentes, né? Não só somente utilizando o corpo físico como uma via de acesso aos demais corpos, né? Não visíveis, não constatáveis. Então esse é o momento, né, do desbloqueio, de um refluir, e quando eu falo isso, nós estamos falando então de uma energia eletromagnética, né? Então a gente está falando de centenas de trilhões, né, de um conjunto de ímãs, né, e de atrelamentos celulares, moleculares, que existem no nosso corpo físico e na atmosfera como um todo. Olha o que é isso, né? A grandiosidade do que é esse eletromagnético, né? Quantas coisas que se atraem como ímã, né? E quando eu falo em ímã, eu trago aqui para a gente lembrar um pouquinho, né? De um médico alemão, né, Franz Anton Mesmer, que ele buscava curar doenças, né? Ele é do século XVIII e já nessa época ele estudava e buscava curar doenças com a presença, com a aplicação de ímãs. Então, utilizando campos magnéticos. Isso só para dar um exemplo, né? Porque vários estudiosos existiram, né? Tiveram a sua contribuição. Eu trago só esse como exemplo, né? Num século
muito anterior ao nosso, mas para nós sentirmos aqui, percebermos a força dessa coisa, né, que existe e que ainda hoje, para muitos de nós, ela não é vista, ela não é lembrada e ela não é reconhecida como mecanismo de cura e de autocura. Então, que a gente possa se deixar refletir por isso, né? Será que você já tinha pensado nisso? Será que quando você se encontra numa situação de doença, né, ou de dor física, mental, você consegue, nesse teu processo de cura, se permitir conectar e lembrar desses campos magnéticos? Será que você consegue perceber, imaginar, refletir sobre as conexões que você vinha fazendo até aquele momento em que você constatou a doença ou a dor? Que conexões eram essas que você estava ali se permitindo adentrar, né? Ou se permitindo atrair? Nesse sentido, eu penso que é uma reflexão muito importante para nós quando a gente fala em processo de autoconhecimento e de ampliação de consciência, né? Porque é a percepção de que as coisas que acontecem no nosso entorno, elas não estão ligadas ao acaso, né? A casualidade, aquilo que é causal, mas sim aquilo que é causal, né? Aquilo que nós estamos permitindo, nós estamos atraindo e nós estamos deixando, conscientemente ou não, que aconteça. Então, as barras de Axis, elas nos fazem refletir sobre esses nossos movimentos, né? É bom também a gente lembrar que nós estamos numa atividade eletromagnética nos mais diferentes momentos, né? Inclusive nos momentos de sono, né? O sonho é um elemento onde nós podemos perceber a existência de um campo eletromagnético enquanto estamos em relaxamento, né, que produz imagens, que nos dá percepções que quando estamos acordados não temos, né? E quanto ainda precisamos estudar sobre isso, né? Enquanto o processo científico, inclusive, para aqueles que necessitam desse tipo de resposta para perceber que algo existe, né? Então a gente tem, por exemplo, quando a gente tem algumas repetições, né, uma certa constância de dor de cabeça, ou insônia, ou irritabilidade, né, ou uma taquicardia eventual, onde você faz exames, né, de repente você procura um profissional, você faz uma consulta médica e de repente vem tudo normal. Então não se consegue perceber a causa de alguns sinais ou sintomas. No entanto, você, a pessoa que passa por aquilo, diz: não, mas eu tive isso, ou eu tenho isso ocasionalmente, eu sei que tenho, né? Eu sinto, mas isso não aparece na constatação de exame nenhum. Isso é possível? Isso já aconteceu com você? Ou você já conheceu pessoas que passam ou passaram por isso? Já observou relatos? Então, isso revela para nós
a existência de sensibilidades e de campos de força além daqueles que conhecemos tradicionalmente, né, que são explicados tradicionalmente. Né? Então, as barras de Axis nos fazem lembrar disso, né? Reconhecer e olhar para essas forças, para esses campos. Né? São os campos morfogenéticos, que já falamos aqui em vídeos anteriores, citamos, não é? Que cada um tem a liberdade de procurar isso melhor, né? Se quiser aprofundar um pouquinho mais, mas que são campos que estudados e que mostram tanta coisa a respeito do movimento que temos, né, que temos no nosso entorno e que por vezes a gente não consegue perceber ou não conseguíamos antes perceber de como reconhecer que aquilo de fato estava acontecendo, que determinada coisa de fato estava acontecendo. Como que tal coisa que nunca tinha sido vista, olhada, percebida, de repente ela começa a acontecer nesse lugar e a quilômetros de distância, igualmente, mesmo sem comunicação nenhuma, né? Antes de internet, nada disso, né? Sem comunicação nenhuma, mas a gente percebia que isso acontecia, né? Como estudos mostram isso em relação à forma de como certos animais começaram a se relacionar com o meio ambiente. Então, essa questão dos campos de energia, falando em animais, a gente temos ainda possibilidade de reconhecer os movimentos que atraem morcegos, golfinhos, baleias, e que tem a ver com esses campos magnéticos, no caso sonoros, né? E que os ouvidos humanos não captam, mas outros seres, né, conseguem ter essa sensibilidade de fazer essa captação. Então, quando a gente fala em campos de energia, é uma coisa infinita e que essa energia puxada, essa energia instaurada, essa energia que ela chega para nós e ela é emitida através de nós, ela tanto pode estar num campo voltado à harmonização quanto à desarmonização. Então, as barras de Axis, elas vêm para poder oferecer essa harmonização, por exemplo, não é? Além de tantas outras formas que podemos utilizar, também podemos contar com a aplicação desse instrumento, não é? Dessa ferramenta de trabalho terapêutico. A gente tem as radiações naturais, né, da natureza, né, como por exemplo a radiação do Sol, e a gente tem as radiações eletrônicas, não é? Como raio-x, equipamentos de eletromagnetismo, não é? De computação magnética. Então, tudo isso mostra para nós o quanto o magnetismo, aquilo que é magnético, aquilo que atrai, está presente no nosso meio e o quanto nós podemos pensar em utilizar isso a nosso favor, a nosso benefício, né? A favor de uma vida saudável, de uma vida plena e que a gente possa refletir sobre isso, né? Olhar isso, não nos deixarmos levar
por movimentos desconectados dessa força, né? Da força que existe em nós, inclusive, não é? Para aperfeiçoarmos, para lapidarmos, não é? E para podermos contribuir com uma vida e com um planeta mais saudável. A gente pode falar também, né, das aves, quantas aves que migram naturalmente, né, de um território para outro, levados por esse campo de energia, porque elas não têm inteligência, né, até onde nós sabemos, não é? Não tem um corpo mental como o nosso que as possibilite de refletir para onde ir, buscar o alimento, para onde ir ou de que forma ir numa ocasião de mudança de estação ou numa situação para procriação, né, para reproduzir a sua espécie. Elas não têm esse raciocínio. No entanto, é um movimento tão natural, né, dos seres alados poderem mudar, né, migrar em busca da preservação da sua espécie, né? Então, atraídos por campos magnéticos terrestres, né? E tanta coisa poderíamos falar sobre isso, né? Sobre os campos magnéticos terrestres, tantas coisas, né? O movimento das águas e tantos relatos que temos até de embarcações ou de aeronaves que de repente entram num determinado campo e deixam de ser vistas, né? Então, aqui, né, a gente não está para colocar, defender tese nenhuma a favor ou contra determinadas descobertas ou determinados estudos, mas estamos para dizer, olha, isso apareceu aqui, né, como um algo a ser visto, né? Será que tudo foi inventado em diferentes épocas, em diferentes civilizações? Será que é tudo invenção ou é muito mais cômodo a gente pensar dessa forma? Para não termos, né, e não precisarmos ultrapassar fronteiras do conhecido, daquilo que é conhecido, né? Nós temos muitas coisas não conhecidas, então não há vergonha nenhuma de podermos dizer, nossa, eu não tinha pensado ainda sobre isso, porque a gente vai olhando, reconhecendo certas coisas e mudando de acordo com o momento que vivenciamos, né? As constelações familiares trabalham com essa questão da visualização mental, emocional, espiritual como processo de cura, né? E na barra de Axis é essa permissão de se deixar envolver por esses fluxos magnéticos de cura. Então vejam só, nós temos inclusive duas glândulas no corpo humano tão pouco conhecidas, estudadas, né, que merecem, né, tantos estudos a mais além do que já se tem, porque são tidos como glândulas sem muitas funções, né, que é o timo e a pineal. Então, mas ao que será que elas servem? Ao que será do ainda não absolutamente, né, ou não fartamente estudado, mas ao que serve essa glândula ligada à região cardíaca e à região mental, né? E que são grãozinhos, são vistas como grãozinhos, e que se tem tanto ainda
a se poder desenvolver sobre os campos energéticos de atuação dessas glândulas. Então, que a gente possa tentar por esses caminhos que ainda temos a percorrer, né? Podemos percorrer caminhos de autoconhecimento, ampliar mais o conhecimento sobre as coisas que a natureza essencialmente nos disponibiliza, né? E aí, eu queria fazer com vocês, nesse finalzinho do vídeo, né, dar para vocês essa possibilidade, a experimentação de vocês fecharem os olhos, né, de vocês sentirem com olhos fechados e a mente vazia, né, que vocês possam exercitar a mente vazia e sentirem o palpitar do seu coração, tentarem sentir, observar o teu fluxo sanguíneo, né? A corrente de energia, quando você fecha os olhos e serena, a corrente de energia que circunda você depois de uma respiração rápida e você serena, por exemplo, não é? Ou depois de um movimento que você faça com o seu corpo, um movimento físico, e logo a seguir você serena, se tranquiliza, né? Numa posição de relaxamento total. O que acontece com você quando você dá atenção para o seu corpo inteiro, do alto da cabeça até a ponta dos pés, e você vai dando um comando para relaxar o seu corpo, relaxar seus músculos, né, para que possa você entrar num processo de entrega, confio, entrego e agradeço. Então, quando uns minutinhos serenos você faz isso, perceba o que acontece. Perceba o que acontece quando você toca uma mão na outra, faz uma fricção, onde você produz um calor e de repente esse calor você se toca a sua face ou toca uma parte do seu corpo que está dolorida. Quando você faz isso por alguns instantes, alguns minutos, e quando você faz isso diariamente, o que acontece? Quando você faz isso sem mentalizar nada, né? Ou simplesmente mentalizar, cura, fluxo saudável está se fazendo agora, a cura se faz nesse instante, ou sem mentalizar nada. Então que você possa fazer você mesmo as suas observações. E aí, falar de barra de Axis é falar de um campo humano de energia que faz conexões com outros campos para revitalização e cura, que você possa exercitar isso. E dessa forma eu me despeço de você, mas a semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Grande beijo!